Hoje eu vou ler Salmo 139, do capítulo 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Esse Salmo 139, ele é muito interessante porque fala que Deus escreveu, né, os nossos dias no teu livro, no livro dele. Gente, que maravilhoso. E assim, Deus é tão bom que ele fala, tem um versículo na Bíblia que fala sobre ele dá a oportunidade da gente escolher entre o bem e o mal. Aí ele fala pra gente escolher o bem para poder a gente ter vida, né? Pra gente viver. E ele dá essa oportunidade pra gente, ele nos dá o livre-arbítrio para poder escolher. Então, o que você tem feito da sua vida? Que você possa escolher a vida, né? E não escolher a morte. Escolher a alegria de viver todos os dias, porque Deus te dá a oportunidade todos os dias pela manhã. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então te dá a oportunidade de ser melhor naquele dia, de viver melhor, porque quando a gente reclama do dia, reclama da vida, reclama de tudo, a gente perde muita oportunidade de ter coisas, de receber coisas de Deus mesmo. Como eu falei no vídeo anterior, os dias que eu propus a ver Deus, que eu levantava de manhã e falava: Senhor, que eu possa hoje te ver, que eu possa ser usada por ti para transbordar, né, para outras vidas. E no dia que eu decidi fazer isso, realmente eu vi assim coisas maravilhosas. E ter relacionamento com Deus é a melhor coisa da nossa vida. É uma alegria que eu não consigo explicar. Ela vem de dentro, vem do meu interior. E o Espírito Santo de Deus é assim, ele flui o rio dele de dentro de nós, de dentro para fora. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você transborda para outras vidas. E isso é maravilhoso, porque você vive uma vida alegre, uma vida com propósito e uma vida em que você agrada a Deus. E a melhor coisa que tem é agradar os olhos do Senhor. Porque lá em 1 Reis, se não me engano, ou 2 Reis, que fala, né, sobre os reis que agradaram ao Senhor e aqueles que não agradaram. Os que agradaram ao Senhor foram bem-sucedidos, porque Deus estava com eles. E os que não agradavam faziam coisas muito perversas, coisa assim, inimaginável. E Deus detestava o que eles faziam, porque eles se prostituíam com idolatrias, com ídolos, né? E matava muita gente. Era horrível. Então, Deus, quando a gente agrada ao Senhor, ele está conosco, a gente vê a bondade, a misericórdia dele, a gente vê os livramentos que ele dá, a gente vê como ele luta pela gente, entendeu? E como ele cuida do seu povo. É maravilhoso isso. O povo de Israel ficou no deserto por 40 anos, por quê? Cada dia que eles reclamavam, era um ano acrescentado no deserto. Eles não conseguiam. Uma caminhada que era de 6 dias, eles rodear 40 anos. E o povo que reclamou não entrou na terra prometida. Só entraram a nova geração.
porque aquele povo estava corrompido, com murmuração, reclamação. Então, gente, vamos deixar a reclamação de lado, vamos abrir nossos lábios para abençoar o dia, abençoar os nossos filhos, nossos maridos, nossa família, vamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta, porque reclamar é você perder anos de vida, entendeu? E não viver aquilo que Deus prometeu para você. Então, que hoje você possa guardar essa palavra no teu coração. Todos os dias da sua vida estão escritos no livro de Deus. Que você tenha a melhor decisão da sua vida. Que você tenha dias abençoados. Que você tenha relacionamento com Deus, que é coisa maravilhosa. Não tem como explicar. Eu posso não ter tudo aquilo que eu gostaria de ter. Mas, se para ter o que eu gostaria e fosse assim, e não pudesse ter a presença de Deus, eu preferia não ter nada e ter somente a presença de Deus, porque é coisa maravilhosa. Tem um hino da Fernanda Brum que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Realmente, quem já pisou, quem já teve relacionamento com Deus, quem já teve intimidade com Deus, não consegue ir para outro lugar, não consegue se afastar dele. Porque é uma coisa linda, é uma coisa sem explicação, é uma alegria, um amor que enche assim, inunda a sua alma, a sua vida, de forma que você, cara, se eu pudesse ficava só aqui, só ouvindo a sua voz, Senhor, só na sua presença, é uma coisa maravilhosa, não tem como explicar. O próprio Davi, né, no Salmo ele fala assim, que ele prefere ficar nos átrios de Deus do que 1000 dias fora, em outro lugar. Então é maravilhosa. A presença de Deus é coisa maravilhosa. Eu assim aconselho a você que ainda não experimentou, que experimente isso. Dá essa oportunidade para você mesmo. Experimente isso, é coisa maravilhosa, maravilhosa, não tem explicação. É coisa linda, linda de se viver. E outra coisa, você vê seus filhos sendo criados ali, na presença do Senhor também, é coisa maravilhosa, é um desfrute que você... Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais que me ensinaram esse caminho. Agradeço a Deus mesmo, de coração, porque eu creio que se eu não tivesse Deus, eu não estaria aqui. Não teria essa vida que eu tenho de viver alegre, entendeu? Na presença dele. Eu acho que até teria mesmo tirado a minha vida. Porque uma vez, quando eu era mais nova, né, assim que eu casei, e nesse casamento não é fácil, né? Se adaptar, né? Aquele convívio todo dia, né? Não é fácil. E a gente... Eu e meu esposo, no comecinho, a gente teve algumas brigas normais, né, de casal. E teve uma vez que eu estava... acho que eu nem tinha brigado com ele, não, mas... Sei lá, a gente estava meio estranho. Aí eu fui lá pra área, sentei lá no chão e falei assim, vou ficar aqui, não vou pensar em nada. Olha, eu sentei no chão. Daqui a pouco eu senti uma presença do meu lado. Uma presença que... Já vê quando tem uma pessoa do seu lado, você sente a presença da pessoa, normal. Só que eu estava sozinha, sentada ali no chão. Não tinha ninguém do meu lado. Assim, visivelmente não tinha ninguém. Mas tinha um espírito perturbador que estava ali. Eu senti a presença dele como se fosse presença de pessoa. E ele, na mesma hora, ele abriu assim minha visão para ver como eu iria tirar a minha vida. E eu me via cortando os pulsos, abrindo a segunda, ele mandava eu abrir a segunda gaveta, aí eu abri, aí essa segunda gaveta só tinha faca, aí ele pegava e mandava eu cortar meus pulsos. Aí tá, enquanto eu tava tendo aquela visão,
Meu marido saltou da sala até a área, veio correndo e perguntou: Leidiane, o que você vai fazer? Aí eu: nada. Ora, tô fazendo nada. Cara, foi Deus que pegou e falou: vai lá nela que ela vai fazer uma besteira. E olha, como Deus cuida da gente, como Ele dá livramento. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer comigo, mas nesse dia aconteceu de eu ver isso. E se você tem vontade de fazer isso, não tire sua vida, porque Deus, Ele não quer isso pra você. E suicida, ele não é do reino de Deus, entendeu? Então, se firma no Senhor, porque Deus quer te dar vida, e vida com abundância, vida com alegria, entendeu? Não faça isso com a sua vida. E isso aí é mais um testemunho que eu tenho. Tem vários testemunhos, gente. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida. Poucos anos, assim, tem 37 anos, né? Vou fazer 38, mas olha, tem cada experiência. Eu vou contar em cada vídeo meu eu vou contar um pouquinho. Mas Deus é maravilhoso. Eu deixo essa palavra aí de Salmo 139, que Deus tem vida pra gente, vida com abundância, vida com alegria. Ó, relacionamento com Deus é a melhor coisa que tem. Você pode passar o deserto que for, estando com relacionamento com Deus. Olha, é coisa maravilhosa. Você nem sente. Você tá assim, como ser humano a gente sente sim, mas assim, Deus dá um alívio para nossa alma, e é coisa linda, linda, linda de ver. E a gente vai aprendendo, vai se fortalecendo nele. É experiência mesmo para a gente se tornar forte mesmo, entendeu? E ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente passou, né? E é coisa linda. Relacionamento com Deus é a melhor coisa da sua vida. Eu te convido a experimentar. É só você dobrar o seu joelho no seu quarto, sozinho, e falar com Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter experiência contigo. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero ver o Senhor agir aqui, ó, dentro de mim. Porque eu não quero ter mais essa vida que eu tenho. Eu quero ter uma nova vida. E Ele te dá. Pode ter certeza, eu assino embaixo. Ele pode te dar sim, Ele te dá. É só você falar com Ele. No começo não é nada fácil não, tá? Mas depois você vai ter um desfrute maravilhoso com Deus. É coisa maravilhosa. Porque quando você se permite ter essa experiência com Deus, o nosso adversário se levanta sim. Se levanta para tentar desanimar, jogar palavras na sua mente para desistir. Mas não faça isso não. Não dá ouvido a ele não. Se distraia com ele não. Pedro, quando ele viu Jesus lá sobre as águas, ele falou: Senhor, se for tu mesmo, me manda ter contigo. Aí Jesus foi e falou para ele: vem. Ele pegou e foi. Quando ele foi, olha essa coisa maravilhosa. Deus, ele muda as leis da física. Como pode, né, flutuar andar em cima das águas? Mas Deus é poderoso. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Então, Pedro, quando ele começou a andar, ele viu aquele milagre ali, né? Só que aí ele começou depois a olhar para um lado, a olhar para o outro. Esqueceu de focar em Cristo que estava à frente dele. Se ele chegasse até lá, olha que maravilha, ele ia voltar com Jesus para dentro do barco. Só que ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu o mar revolto, viu o vento, desfocou completamente e começou a afundar. Mas aí ele foi lá e pediu: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus foi lá e pegou e levantou ele, tirou ele lá das águas. E tem uma outra passagem que fala também que o mar estava revolto. Aí os discípulos falaram assim:
chamou Jesus. Jesus estava dormindo lá no barco, né? Jesus, olha o que está acontecendo, olha a tempestade, a gente vai afundar, que não sei o que. Jesus foi lá, pegou: vento, mar, aquieta-te. Na mesma hora o vento e o mar se aquietou. Na mesma hora acalmou. Aí os discípulos ficaram assim: nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse aí é o Deus que a gente serve. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Ele acalma o mar e acalma o vento. Então, gente, vamos focar nisso aí, ó. Deus é maravilhoso. Vida com Deus é maravilhoso. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Confia nele, creia nele, ponha a sua vida nas mãos dele, que ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de nós, com certeza. Essa é a palavra que eu tenho para hoje, que espero que o Espírito Santo venha falar poderosamente no coração de vocês.